Desocupação. Hoje você vai ver em um vídeo um áudio que eu acabei de receber de uma desocupação que a gente está fazendo. E aqui vem aquele medo tradicional, todo mundo que fala que quer aprender a arrematar imóvel de leilão sempre traz esse medo, mas Edward, é meio que complicado. Como é que eu vou desocupar? E se a pessoa tiver isso? E se a pessoa tiver aquilo? Como é que a gente vai fazer? Então vamos com calma, você vai entender hoje o passo a passo de como que você faz uma desocupação e o que você deve fazer quando você encontrar uma pessoa como essa que eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar não, obviamente eu vou colocar o áudio para você ouvir, tá bom? Então vamos começar do começo. Eu recebi esse áudio aqui, ó, dá uma olhada. Deixa eu pegar aqui, até colocar o microfone mais perto. Ó, um dos áudios, né? Ela mandou vários. Ó, deixa eu te falar, o banheiro tem... Não é esse, é esse aqui, o quarto. Nossa, abriu mesmo. O quinto? Não, para vocês também, porque o custo de um processo para você tomar posse de uma locação é caro, né? Eu sei muito bem como é que é, eu conheço lei. Bom, você já pode ouvir que depois de algumas tentativas de fazer o acordo, ela já estava dizendo já que não vai aceitar aquele acordo do jeito que tá, porque ela sabe que o custo, porque daí a gente começou a pressionar ela de falar, olha, se você não aceitar o acordo, o que vai acontecer é que vai ficar mais caro para você. Daí ela soltou essa. Obviamente, ela conversou com alguém que é advogado também. Então, ela já soltou isso. Vai sair caro para você o custo também. Mas agora olha, ou melhor, ouve o que ela falou nessa parte aqui. E perante a lei, não pode entrar aqui comigo aqui dentro só com a minha autorização. Eu não sou obrigada a mandar foto. Não, isso de fato ela não é obrigada a mandar foto. A gente pediu que ela pudesse mandar algumas fotos do apartamento pra gente ter uma ideia de como tava. Ela disse que ninguém pode entrar e ela não vai mandar. Tudo bem. Mas olha ouve esse áudio aqui. Ninguém aluga casa com um mês de aluguel só. O mínimo são 3. E outra, eu não quero só 3 meses, eu quero mais de 3 meses. Fora a mudança, também tem que achar a casa pra mim, né? Porque não tá achando fácil. Eu não posso andar, tô com problema de saúde, ainda tenho um laudo aqui, eu tô afastada pelo médico. Se quiser, eu posso mandar para você. Bom, pela forma do áudio, você já deve ter mapeado mais ou menos como que a pessoa é. O que a gente falou aqui? Basicamente, a gente descobriu quem era a pessoa através do síndico. A gente conseguiu ali o contato dela. Não foi através do síndico, a gente conseguiu de outras formas. Com esse contato, a gente enviou uma mensagem. Como a gente ainda não tem o registro do imóvel em mãos, ainda não foi finalizado o registro do imóvel, o que ocorreu é que, cara, o caminho mais rápido para isso é a desocupação extrajudicial, é fazer um acordo. E estávamos dispostos a isso. Então foi enviada a mensagem, porque a gente descobriu que, na verdade, ela também não é a antiga proprietária, ela não é o ex-mutuário, ela é, na verdade, uma inquilina. Então, usualmente, os inquilinos são mais simples de se negociar, porque muitas das vezes eles querem, cara, apenas paz. Na maioria das vezes, cara, 99,9% das vezes em que eu peguei um imóvel em que morava um inquilino lá dentro, a desocupação foi muito tranquila. Foi muito tranquila mesmo, e eu te explico por quê. Pensa assim, ó, você está pagando aluguel para morar num imóvel. E você está pagando numa boa, você gosta de morar ali, você está pagando o aluguel certinho. Muito provavelmente, se alguém chegar e falar assim, oi, tudo bem? Olha só, eu arrematei o imóvel e o antigo proprietário não é mais o dono. Pergunto a você, você quer se manter no imóvel pagando aluguel para mim? Se a pessoa gosta do imóvel, tá tudo bem. Eu, por exemplo, hoje o imóvel que eu moro é um imóvel de aluguel. Se acontecesse de uma arrematação, eu ficaria extremamente frustrado, porque eu falaria, por que eu não vi esse imóvel no leilão antes? Mas depois eu falaria numa boa, cara, eu topo continuar sem o menor problema, eu pago tanto, eu quero manter esse aluguel, numa boa. A maioria dos inquilinos fazem isso, porque eles preferem, é mais tranquilo. Em alguns casos, isso não acontece. Nesse caso aqui especificamente. Segundo ela,
O antigo proprietário deixou o imóvel com ela, não fez nenhum contrato e tem um ano que ele sumiu. Não mais cobrou ela não pagou mais aluguel, coisa e tal. Segundo essa mesma pessoa, ela tá afastada pelo INSS, ela não pode trabalhar, não consegue andar, coisa e tal. E ela tem um filho autista. Ela se escora nessa argumentação de que, cara, tô tranquila, vocês não vão poder me tirar daqui nessa situação. Isso é cena dos próximos capítulos. Mas além disso, o que a gente fez? Bom, entendemos que era uma inquilina, vamos tentar negociar. Oi, tudo bem? Olha só, a gente arrematou o imóvel, a gente queria entender ali a sua situação para que a gente possa alugar esse imóvel. Você tem interesse em se manter no imóvel, coisa e tal, e a partir disso você tem que começar a pagar o aluguel para a gente. Não faz mais sentido você pagar aluguel para o antigo proprietário. E aí ela falou que não ia pagar aluguel, porque faz um ano que ela não paga aluguel e ela não vai pagar agora. E falou que só sairia da casa. Aí a gente falou, bom, então você vai ter que sair da casa. Ela falou, só saio da casa com a justiça. Esse foi o primeiro contato dela. Automaticamente, no momento em que recebemos essa notícia, um estalar de dedos, ou melhor, uma exclamação bem grande apareceu na nossa cabeça e, cara, teremos um problema com essa pessoa. Tranquilo, até aí. Mas papo vai, papo vem, a gente sempre tenta negociar. Qual que é a nossa margem de negociação? Cara, eu vou entrar com um processo de emissão na posse. Eu vou ter que pagar as custas judiciais, que aqui em São Paulo custa 1,5% sobre o valor do imóvel. Isso vai dar, sei lá, algo em torno de R$300. É uma coisa pequena, não é tão relevante assim. R$300, é isso mesmo? 1,5 vezes 200 mil. Não, perdão, R$3.000, supostamente, né? Até um pouquinho menos, porque o imóvel não vale 200 mil efetivamente. Mas eu teria que pagar essa custa judicial. O advogado, a gente já faz parte do nosso processo aqui, então eu teria que pagar um advogado também, que geraria em torno ali de 3 a 4 mil reais, se eu fosse pagar. Então, na minha cabeça, cara, eu vou ter que gastar ali entre 5 a 6 mil reais. Se eu gastar 5 a 6 mil reais com a pessoa que está ali dentro, para ela sair amanhã, melhor. Isso é o óbvio. Porém, você sempre tem que ficar atento aos sinais. A gente começou a negociação falando assim, olha, se você optar por sair, a gente te dá 1 mês de aluguel e paga o caminhão da mudança. E aí ela mandou aquele áudio de, não, eu não vou sair. E qualquer lugar aceita no mínimo 3, precisa de no mínimo 3 meses de aluguel. Ela devia estar falando do calção. E eu não quero 3, eu quero mais. E a mudança, e ainda quero que você procure o imóvel para mim. Então, claramente ela não estava querendo fazer um acordo. Algum tempo depois, a gente até toparia aumentar um pouco, de repente para 2 aluguéis, só que aí vem uma coisa importante que você precisa entender. Uma coisa que está errada no começo, ela tende a dar errado no final. Uma pessoa dessa, o que provavelmente aconteceria se a gente fizesse o acordo, tá? Ela toparia o acordo, falaria que toparia. A gente ia falar, bom, tudo bem, só que você vai ter que sair no final do mês. Ou no mês, a gente ia falar no mês que vem, no final do mês ela ia pedir mais tempo. Por mais que a gente aceitasse, o que ia acontecer ia rodar esse prazo. E no final, ela ia descumprir o acordo. Se a gente pagasse ela antes, provavelmente não veríamos o imóvel também. Então, nessa situação, como a pessoa está nessa... A própria fala dela nos induz ou nos dá sinais de que ela não está com boa índole, dificilmente faço um acordo. Cara, quase nunca faço acordo. A menos que esse acordo seja, tipo assim, inevitável para ela. Tipo assim, muito óbvio que você tá com a faca e o queijo na mão. Nesse caso, a gente não topou o acordo. E aí a gente começou a pressionar. Algum tempo depois, ela chegou e mandou mensagem. Com certeza, ela conversou com algum advogado. Ela chegou na situação e falou assim, não, pensando bem, eu vou querer alugar sim, tá? Eu quero alugar, pode fazer o contrato, só que daí eu vou pedir para vocês começarem a cobrar aluguel só a partir do mês que vem. Primeiro ela tinha falado, eu vou começar a pagar só em julho, porque como eu fui pega de surpresa, coisa e tal, aí depois ela, não, pode fazer pro mês que vem que eu pago pro mês que vem.
Obviamente que a pessoa mudou da água por 25 minutos, tem alguma coisa errada. E eu te explico por quê. O processo para você fazer uma desocupação judicial, no caso de leilão, se chama emissão na posse. No caso de aluguel, se chama despejo. Tá? Quando você chega numa situação de inquilino ou até mesmo um ex-mutuário que você opta por fazer o contrato de aluguel, você precisa estar ciente de que, no momento em que você assinar um contrato de aluguel com ele, as circunstâncias para você abrir um processo mudou. Porque no momento atual, ela é uma ocupante indevida. Simples assim, eu vou abrir um processo de emissão na posse, o juiz vai analisar o direito, simplesmente. Ele vai olhar, cara, esse imóvel foi leiloado pela Caixa, certo? A Caixa seguiu o rito necessário? Seguiu. Vocês que estão querendo o imóvel, vocês tentaram falar com a pessoa? Tentamos. Ela não quis acordo. Bom, então eu determino que essa pessoa saia em 60 dias. Simples assim. É uma causa, um processo relacionado a direito. Não há discussão ali. Agora, no momento que eu assino um contrato de locação com ela, esse contrato passa a ter uma outra conotação. E no momento que eu precisar abrir um processo contra ela, não se trata mais de uma matéria puramente de direito. Se trata de uma matéria em que a outra pessoa há espaço para discussão ali. Eu não posso, assinei o contrato de aluguel agora para ela pagar, vamos supor, no final do mês de junho. E aí, ela não paga. Eu não posso simplesmente abrir um processo de despejo com ela. Não posso. Eu tenho que tentar várias notificações. Ela não vai pagar o segundo mês. Vou continuar a notificação. Aí talvez do segundo para o terceiro mês eu abra um processo. E aí começa a rodar o processo tudo de novo. E aí ela é notificada, ela vai ter que dar a parte dela, eu dou a minha parte. E aí a gente fica nessa discussão. Percebe que o caminho se alongou nesse caso? Então, claramente, quando você opta por fazer um contrato de locação com a pessoa que está morando lá, existem riscos. E eu vou te dizer para você o que você tem que tomar cuidado. Na minha opinião pessoal, se for um ex-mutuário, cara, pessoal mesmo, tá? Não use como regra, eu uso como malandragem. Eu não alugo para o ex-mutuário. A minha lógica é simples. Se ele não conseguiu pagar as parcelas, ele não vai conseguir pagar o aluguel. Simples. Edwards, mas seria bom, sim, seria ótimo, mas geralmente isso não vai dar certo. E, como eu acabei de mostrar para você, você passa a ter um outro problema. É mais difícil, não diria que é difícil, mas se alonga um pouco o processo do que poderia ser. Ponto. Se for um outro inquilino, aí vale a pena. Só que você tem que ser muito sagaz na descoberta de quem é a pessoa de fato que está ali. Automaticamente você vai chegar e falar para a pessoa assim, tudo bem, agora o aluguel não é mais para essa pessoa, você vai ter que pagar o aluguel para mim. Se você pagar para essa pessoa, automaticamente você se perdeu porque você vai ter que pagar para mim também. E aí, nesse momento, você já sente quem é a pessoa. Se ela vai querer brigar, se ela não vai, se ela vai querer se aproveitar. Tudo isso conta. Usualmente, como eu falei para você, os inquilinos que são para você são tranquilos. Agora, se logo ali, nessa primeira conversa, você já sentiu uma má índole, você já sentiu ali uma possibilidade da pessoa querer se dar bem, de falar que, não, eu já paguei, agora é só no próximo mês, não, é só lá na frente, não vai ter como, não, a gente tem que conversar com isso, então, já saiba, essa pessoa provavelmente vai tentar te atrapalhar. Então, faça o processo de emissão na posse diretamente. Eu acabei que nem falei, o processo natural de uma desocupação é simples. Você vai pegar uma notificação, o ideal é que você mande por correio AR, depois você faz se a pessoa não tinha entrar em contato contigo, você faz a notificação para ela, via WhatsApp mesmo, e depois você faz a negociação. A negociação, como eu ensino para os meus alunos, inclusive se você quer receber um passo a passo. Primeiro de como arrematar um imóvel como esse, que foi um imóvel que a gente arrematou por 87 mil, ele vale 168. Se você quiser aprender a arrematar um imóvel como esse, com essa lucratividade, quer aprender a desocupar um imóvel de forma satisfatória, sem ter dor de cabeça, sem ter risco, o link está na descrição. Leilão da Caixa, do zero à arrematação. Cara, 60 dias você arremata o seu imóvel. Simples assim. Você vai ter lá todas as aulas necessárias, todas as aulas teóricas. Mas a gente tem o treinamento prático. O que é o treinamento prático?
É um protocolo que, se você seguir exatamente como ele está lá, em 60 dias, e não conseguir arrematar um imóvel, eu devolvo seu dinheiro. Simples assim. Então, feito a negociação com a pessoa, ela pode ou não sair. Importante, toda negociação precisa ser por escrito e nunca pague antes dela sair. Nunca. Fechado? Feito isso, se a pessoa não sair, processo de emissão na posse. E vira que segue. Ah, Edwards, mas ela falou que ela tá no INSS, ela tá falando que ela tem uma criança menor de idade, doente. Isso não importa. Ah, Edwards, mas ela falou que ela tá 1 ano no imóvel, então isso poderia dar, de alguma forma, uso capião? Primeiro, que é muito pouco tempo para ter uso capião. Segundo, que o imóvel pertencia à Caixa Econômica Federal. Não existe uso capião sobre bens públicos. E o imóvel, quando ele está alienado, digo, na parcela, no financiamento, ele pertence a um ente público, a Caixa Econômica Federal. Fechado? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Cara, comenta aqui embaixo se você gosta de vídeo como esse e me pede alguma coisa diferente. Fala assim, Edwards, eu queria que você falasse sobre Paraná, Paraná, Paraná. Isso me ajuda muito a produzir canal, porque eu produzo de segunda a sexta. Então, às vezes, eu fico um pouco sem ideia de vídeo. Fechado? Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!